Você acorda depois de um cochilo. Você aciona o interruptor de luz. Nada, ainda está escuro como breu. A bateria do seu celular acabou. O carregador é inútil. Não tem Wi-Fi, nem TV, apenas estática no rádio. Você está completamente isolado. Você vai até a janela e vê que a cidade inteira está na escuridão. Então, do nada, o céu noturno explode em tons rodopiantes de verde, roxo e azul. É uma aurora boreal em um lugar onde isso nunca deveria acontecer. Então, o que está acontecendo? O que parece ser um verdadeiro pesadelo moderno pode se tornar realidade se uma tempestade solar superpotente atingir a Terra. E isso poderia custar trilhões de dólares somente nos Estados Unidos. Por isso, agora, os cientistas estão construindo um tipo de sistema de alerta. Trata-se de um semáforo espacial que ajuda a nos proteger dos perigos ocultos do nosso próprio Sol que nos dá vida. Primeiro, as coisas mais importantes. As tempestades solares são explosões gigantescas de energia que vêm do Sol. Imagine o Sol como uma grande esfera envolta em uma bagunça caótica de campos magnéticos, assim como seus fios finos de cabelo após uma noite de sono difícil. Agora, à medida que o Sol gira, esses campos magnéticos começam a se torcer. Mas o problema é o seguinte, eles não se movem todos na mesma velocidade, e é isso que desequilibra tudo. Porque esses campos magnéticos emaranhados ficam tão esticados e torcidos que acabam se rompendo e se reconectando. E quando isso acontece, BUM! Toneladas de energia são liberadas e correm pelo espaço. Uma tempestade solar é exatamente isso, uma explosão repentina de energia, partículas, campos magnéticos e material quente lançado pelo Sol. E ela geralmente se apresenta em 3 formas poderosas. Primeiro, a erupção solar. Trata-se de um flash brilhante de radiação ou luz que dá um show espetacular. Essas são as explosões mais poderosas em nosso sistema solar. As explosões solares emitem todos os tipos de energia no espectro eletromagnético, incluindo raios X, raios gama e ondas de rádio. Seguinte, a tempestade de radiação. Acontece quando o Sol lança partículas carregadas, como elétrons e prótons, no espaço em altíssima velocidade. Só para se ter uma ideia, as partículas mais rápidas podem percorrer os 149,6 milhões de quilômetros do Sol até a Terra em apenas 30 minutos. E por fim, a ejeção de massa coronal. É quando enormes nuvens de plasma explodem da camada externa do Sol, conhecida como coroa. De longe, parecem bolhas gigantes estourando na superfície solar. Essas explosões são tão fortes que podem lançar bilhões de toneladas de material nas profundezas do sistema solar em uma única e poderosa explosão. Ok, então as tempestades solares estão lançando todo esse material no sistema solar, e isso deveria ser bom, exceto que não é, pois isso pode nos afetar. Quando uma tempestade solar se dirige para a Terra, as coisas podem ficar complicadas. Se ela colidir com o nosso campo magnético, desencadeia o que é conhecido como tempestade geomagnética, e isso pode atrapalhar seriamente nossa vida cotidiana. Veja os satélites, por exemplo. Uma forte tempestade geomagnética pode danificá-los ou fazer com que se desliguem por algum tempo. Os sistemas de GPS, como o do seu celular ou carro, podem parar de fornecer direções precisas. Os sinais de TV podem apresentar falhas ou ser interrompidos. Até mesmo as chamadas telefônicas podem cair ou soar estranhas. Em uma escala maior, a própria internet pode ter sérios problemas. Se os provedores de serviços ficarem inoperantes, todos os sistemas que dependem da web para se manterem conectados poderão parar de se comunicar entre si. Isso poderia deixar inúmeras pessoas e empresas completamente offline. Os especialistas dizem que esse tipo de cenário de apocalipse da internet pode custar de 600 bilhões de dólares a impressionantes 2,6 trilhões de dólares em danos, e isso apenas nos Estados Unidos. A comunicação por rádio também pode ser afetada, e isso é um grande problema, pois durante um grande blackout, geralmente é uma das poucas maneiras de recebermos notícias. Mas os problemas não param por aí. Isso também pode afetar os voos em todo o mundo. E para as pessoas comuns, isso pode significar aviões parados, viagens atrasadas e confusão total nos aeroportos. Isso também pode enviar uma corrente elétrica extra que flui pelas linhas de energia. Esse surto repentino pode sobrecarregar os transformadores e derrubar a energia. Essa não é apenas uma situação hipotética. Isso realmente aconteceu no Canadá em 1989, por exemplo.
Uma tempestade solar deixou toda a província de Quebec mergulhada na escuridão por 9 horas seguidas. Embora tempestades solares fortes não atinjam a Terra com frequência, elas podem acontecer e acontecem. De fato, uma delas ocorreu em maio de 2024. Talvez você se lembre da notícia. As mídias sociais foram inundadas com fotos e vídeos de estranhas auroras iluminando o céu em tons de verde, vermelho e azul. Mas a parte mais louca é que essas auroras apareceram em lugares onde não deveriam aparecer. Pessoas em países como Brasil, África do Sul, Turquia, Coreia do Sul, Espanha e muitos outros lugares puderam ver esse impressionante espetáculo do céu pela primeira vez em suas vidas. E tudo isso aconteceu por causa de uma tempestade solar, a tempestade Gannon. Sim, quando uma tempestade solar é forte o suficiente, ela empurra as auroras para muito além de suas zonas habituais, tornando-as visíveis em locais muito mais próximos do Equador. Embora ainda sejam consideradas raras, as poderosas tempestades geomagnéticas estão ocorrendo cada vez com mais frequência. Isso ocorre porque o céu está experimentando o que é chamado de máximo solar. Basicamente, é um pico de atividade solar que ocorre a cada 11 anos. Então, quando a próxima grande tempestade solar vai nos atingir? Bem, talvez em breve. A NASA diz que um evento como esse pode ocorrer em algum momento de 2025. Ela pode ocorrer na próxima semana, ou talvez daqui a alguns meses. Mas aqui está a parte complicada. Ninguém sabe exatamente quando ela vai acontecer. É difícil prever porque o Sol é complexo e está sempre mudando. Portanto, há muita incerteza quanto à velocidade e à direção das tempestades solares. É por isso que temos satélites flutuando a cerca de 1.600.000 quilômetros da Terra para ficar de olho nelas. Mas o problema é o seguinte: quando ocorre uma grande explosão solar, ela pode chegar à Terra em apenas um dia. E como nossos satélites ainda estão muito próximos de nós, só descobrimos as coisas importantes, como a direção da explosão magnética, talvez apenas uma hora antes de ela ocorrer. Isso significa que quase não há tempo para agir, o que torna muito difícil se preparar e proteger as coisas com as quais contamos todos os dias, como linhas de energia, serviços de internet, redes telefônicas e satélites que voam sobre nós. Portanto, hoje, estamos apenas esperando o melhor. E isso nos leva de volta ao motivo pelo qual precisamos de um sistema de semáforo para nos proteger das tempestades solares. O principal objetivo do projeto Pager não é apenas prever quando uma tempestade pode ocorrer, mas também entender o quão ruim ela pode ser e que tipo de dano pode causar aqui na Terra. Esse semáforo será um algoritmo. Ele coletará informações de telescópios que observam o Sol e de satélites que orbitam a Terra. Em seguida, ele alimentará esses dados em modelos avançados. Esses modelos podem prever a quantidade de radiação existente no espaço, como ela pode afetar as espaçonaves e que tipo de impacto ela pode ter aqui no solo. Isso também ajudará os operadores de satélites a decidir se as condições espaciais são seguras ou não. Assim como a previsão do tempo local informa se você precisa de um guarda-chuva, esse sistema fará o mesmo com os satélites, avisando-os quando é melhor desligar ou ficar protegido. Mas a ideia principal é que essa tecnologia poderia nos avisar com bastante antecedência sobre os perigos provenientes do Sol. Com esses cálculos de semáforo, poderemos saber quando uma tempestade solar está chegando e qual será sua intensidade, com até 2 dias de antecedência. Isso é muito importante, pois finalmente teremos a chance de nos preparar melhor para a próxima. Em 2013, um ex-engenheiro da NASA afirmou ter construído uma máquina capaz de se elevar contra a gravidade, sem usar combustível. Sem foguetes, sem fogo, sem escapamento. Apenas eletricidade. Se for verdade, isso quebraria as leis mais sagradas da física e reescreveria tudo o que sabemos sobre viagens espaciais. Então, será que isso é apenas mais uma farsa ou uma porta para o futuro? O nome do engenheiro é Charles Buller. Ele costumava trabalhar para a NASA, certificando-se de que os foguetes não explodissem aleatoriamente. O cara fez parte do ônibus espacial do Hubble, da ISS e de outros grandes projetos. Agora está trabalhando com sua equipe em uma empresa privada chamada Exodus Propulsion Technologies, tentando construir um sonho de longo prazo dos engenheiros espaciais, uma nave espacial que não precise de combustível. É o tipo de coisa que mudaria instantaneamente tudo sobre viagens espaciais. Pense no futuro em que você poderia ir à Lua, a Marte ou a qualquer outro lugar que desejasse sem gastar toneladas de recursos. Buller afirma que ele e sua equipe finalmente decifraram o código. Eles construíram uma máquina que pode se elevar no ar sem nenhum propulsor.
Você acertou. A equipe alega ter violado a terceira lei de Newton, a regra básica do nosso mundo de que toda ação precisa de uma reação igual e oposta. Por exemplo, em foguetes, você joga combustível pela parte traseira. Essa é a ação. Ao ser empurrado, o foguete avança. Essa é a reação. Um dispositivo mágico como esse também violaria a conversa sobre impulso. Quando você empurra algo, ganha impulso, mas outra coisa precisa ganhar o mesmo impulso na direção oposta para equilibrar as contas. Esse dispositivo mudaria de uma hora para outra o momento total do sistema. Se você está se movendo sem fazer força contra nada, como é que fez isso? É como um balão que de alguma forma pode se mover para frente sem expelir ar. Se a máquina realmente funciona, deve haver alguma força nova e desconhecida da natureza que de alguma forma não percebemos em centenas de anos de física. O próprio Buller a chamou de nova força. Vamos tentar descobrir isso. Para criar esse dispositivo mágico foi usada a eletrostática. O dispositivo de teste era pequeno, um objeto de 30 gramas, mais ou menos do tamanho de um baralho de cartas. E o cientista conseguiu criar impulso, ou empurrar, usando campos elétricos, um tipo de força invisível criada por cargas elétricas. A nova força começa a funcionar quando duas coisas acontecem no sistema. O primeiro é o desequilíbrio elétrico. Há alguma pressão elétrica acontecendo em partes do dispositivo, como a pressão do ar. Se ela não estiver distribuída de maneira uniforme, por exemplo, um lado tem mais impulso elétrico do que o outro. Esse é o primeiro ingrediente. E isso acontece quando o campo elétrico, a força invisível que as cargas elétricas criam, é configurado da maneira certa. Ele precisa se espalhar de uma determinada maneira, não em linhas retas, mas de forma irregular e espaçada, como os raios de sol ou os raios de uma roda. E, bum! Quando isso acontece, o dispositivo empurra a si mesmo e faz com que o objeto inteiro se mova. No início, a misteriosa nova força era pequena, quase imperceptível, pouco ou nenhum impulso e ruído. Mas a cada atualização, as coisas começaram a mudar, e em 2023, a equipe finalmente mediu o impulso suficiente para superar a gravidade da Terra. A parte mais estranha é que, de acordo com Buller, em alguns casos o impulso continua mesmo quando a energia é desligada, desde que ainda haja carga nos materiais. Isso é estranho, realmente estranho. Sugere algo totalmente novo na física, mais profundo do que entendemos atualmente. Então agora qualquer cientista honesto começa a suar, porque isso parece uma loucura, e francamente pode ser. Buller admite que este ainda é um trabalho inicial. A equipe publicou sua descoberta e obteve uma patente. A propósito, a empresa inclui pessoas que trabalharam na NASA, na Blue Origin e na Força Aérea dos Estados Unidos. Eles estão trabalhando com esse material há décadas. Buller apresentou suas descobertas na APEC, uma conferência para pessoas que são apaixonadas por propulsão alternativa e coisas malucas, como propulsores de dobra, antigravidade e maneiras de tornar Star Trek real. Agora estão trabalhando ativamente nesse projeto. É claro que esse assunto é muito controverso, e muitos cientistas estão céticos. Pode haver um erro que ninguém tenha detectado ainda, por isso eles querem testar a máquina no espaço. Se ela também funcionar lá fora, poderá mudar as viagens espaciais para sempre. Pode ser real porque não é a primeira vez que descobrimos algo assim. Recentemente, uma startup chamada IVO Limited afirmou ter construído um Quantum Drive, outro dispositivo de propulsão que aparentemente não precisa de combustível. Ela disse que está explorando uma teoria estranha e controversa da física chamada inércia quantizada, elaborada por um físico britânico chamado Mike McCulloch. Basicamente, ele falou que a inércia, o que faz com que os objetos resistam à aceleração, não é uma regra básica da natureza, mas um efeito causado por uma estranha radiação quântica no limite do universo observável. Em palavras simples, se essa hipótese estiver correta, então, sob as condições certas, você poderá gerar impulso sem jogar nada para trás. Não é necessário combustível, apenas eletricidade e uma configuração suficientemente inteligente. Muitos cientistas não acreditam nisso, mas quem sabe? Talvez seja por isso que essas novas invenções possam realmente funcionar. De qualquer forma, inicialmente a empresa IVO foi fundada por uma pequena equipe de técnicos que queriam encontrar energia sem fio. Sua primeira grande ideia foi chamada de SBAT, Capacitive Based Aerial Transmission, ou Transmissão Aérea Capacitiva, na tradução. Basicamente uma maneira sofisticada de enviar eletricidade sem fio pelo ar. Mas em algum ponto do caminho, os especialistas mudaram de direção. Começaram a se perguntar, se podemos mover a eletricidade pelo ar dessa forma, conseguimos mover objetos também? Será que somos capazes de repensar a própria inércia?
Então, em 2021, eles começaram a trabalhar em um dispositivo de propulsão baseado nessa teoria da inércia quantizada e criaram o Quantum Drive com base na ideia. Era um sistema elétrico autônomo, sem tanques de combustível, sem combustão. Apenas uma caixa plug-and-play que faz a espaçonave se mover. Os cientistas disseram que o sistema é leve, empilhável e pode ser fixado em um satélite como uma torradeira. E pesa apenas alguns centenas de gramas, muito mais leve do que os propulsores tradicionais. Em 2023, eles o testaram. Não na garagem de alguém, mas em uma câmara de vácuo legítima, simulando as condições do espaço. A equipe afirmou que descartou todas as forças conhecidas que poderiam explicar os resultados, e que ele de fato gerou impulso. Não muito, mas consistente e mensurável. Então chegou o grande momento. A IVO e uma empresa parceira, a Rogue Space Systems, lançaram o Quantum Drive no espaço. Agora estão aguardando os resultados dos testes. Muitos físicos acham que tudo isso é um absurdo. Alguns observaram que esse tipo de coisa é impossível porque seriam máquinas de movimento perpétuo. Basicamente, se um dispositivo como esse realmente funcionasse, poderia ser usado para produzir energia infinita, o que viola a primeira lei da termodinâmica. Mas a IVO diz que não está fazendo isso, afirmando que a inércia quantizada funciona dentro de nossas leis normais de Newton, mas de forma um pouco diferente. De qualquer forma, tudo precisa ser verificado novamente. O ceticismo é muito correto porque muitas pessoas têm alguns flashbacks desagradáveis. Em 2001, um engenheiro britânico chamado Roger Scheuer apresentou o M-Drive. Trata-se de um dispositivo estranho em forma de cone que supostamente criava impulso sem empurrar nada para a parte traseira. As pessoas ficaram super animadas. A NASA chegou a testá-lo com sua equipe Eagle Works e em 2016 disse que havia detectado pequenas quantidades de impulso no M-Drive. A mídia explodiu completamente. As pessoas e os cientistas ficaram entusiasmados. Porém, mais tarde, estudos maiores, incluindo de uma universidade alemã que realmente foi a fundo, descobriram o triste resultado. Tratava-se apenas de um erro experimental. Em 2021, o veredicto foi dado. O M-Drive não funcionava. Era tudo ruído experimental com dados mal interpretados. Mais um sonho que foi por água abaixo. Muitos projetos sem propulsão esbarraram em uma parede enorme e teimosa, as leis da física. Portanto, é muito cedo para dizer que essas startups acabaram de mudar o mundo para sempre. Mas e se isso se tornar real? Aí não se trata apenas de um novo motor, mas de uma nova era. Olha só isso, a Cosmos 482, uma cápsula de alta tecnologia, foi construída para sobreviver até mesmo ao calor mais extremo de outro planeta. Mas algo deu errado, ela nunca conseguiu sair da órbita da Terra. Por mais de 50 anos ela ficou vagando silenciosamente ao redor do planeta, esquecido até agora. Em maio de 2025, a gravidade finalmente o puxou para baixo. Ele está voltando para casa, construído para sobreviver à reentrada e imprevisível o suficiente para cair em qualquer lugar, sem aviso, sem paraquedas. Apenas uma esfera de 1000 libras caindo do céu. Um meteorito feito pelo homem capaz de causar o caos. Em 1972, essa bola de aparência engraçada foi enviada em uma missão rumo a Vênus. Agora, Vênus é como o gêmeo maligno da Terra. É semelhante em tamanho, mas é aí que a semelhança termina. É o planeta mais quente do Sistema Solar, onde as temperaturas chegam a 460 graus Celsius. Quente o suficiente para derreter chumbo. A pressão atmosférica é cerca de 93 vezes maior do que a da Terra, o que é como estar 914 metros debaixo d'água, e você se sente como se estivesse em um compactador de lixo. E a própria atmosfera é feita de dióxido de carbono, com nuvens que literalmente chovem ácido sulfúrico. Então sim, é muito ruim. No entanto, esperava-se que o Cosmos 482 chegasse lá e aterrissasse. Mas não por muito tempo. Um tipo de missão de reconhecimento com autodestruição. A espaçonave foi projetada para aterrissar e transmitir dados, com sorte por pelo menos alguns minutos, em uma superfície que esmaga, assa e basicamente dissolve qualquer coisa que a toque. Como? Bem, ela veio com escudos térmicos para um mergulho ardente, um mini ar-condicionado para se manter fria por tempo suficiente e uma armadura resistente o bastante para suportar o ambiente brutal de Vênus. Era realmente um cofre reforçado de alta tecnologia construído para uma viagem só de ida. E isso foi no início dos anos 70, veja bem.
Fato curioso, até hoje nunca construímos nada que pudesse sobreviver a esse tipo de ambiente. Temos submersíveis em águas profundas que podem suportar uma grande pressão, mas não o calor. Há cápsulas espaciais que podem suportar temperaturas extremas, mas apenas por alguns minutos. Até mesmo as paredes de reatores nucleares, projetadas para suportar grandes pressões, desmoronariam se o ácido chovesse sobre elas sem parar. Agora, uma reviravolta engraçada nessa história é que o pouso em Vênus já foi realizado em 1970. A Venera 7 foi a primeira nave espacial a pousar em outro planeta e transmitir dados para a Terra, sobrevivendo na superfície de Vênus por 23 minutos antes de derreter. Isso provou que o impossível era possível, mas não para a Cosmos 482. Então, o que deu errado com a Cosmos 482? Sempre imaginamos as viagens espaciais como o ato de ligar a espaçonave, fazer o lançamento e pronto. No entanto, não é assim que funciona. Primeiro, com um impulso inicial, você a estaciona na órbita da Terra, como se estivesse entrando na garagem do espaço. Em seguida, vem uma segunda queima, um disparo de motor precisamente cronometrado que empurra a espaçonave para fora da órbita e em direção ao seu destino. A Cosmos 482 chegou à órbita de estacionamento sem problemas, mas algo deu errado no segundo impulso. Nenhum impulso significa nenhuma viagem, portanto, em vez de ir para Vênus, ela ficou presa ao redor da Terra pelos próximos 50 anos. Mas por que algo fica preso em órbita por tanto tempo? Quando algo é lançado ao espaço, não está apenas subindo, também está indo muito rápido para os lados. Se você lançar uma bola de beisebol para cima com força suficiente, ela acabará atingindo o solo. Mas se você pudesse lançá-la com velocidade suficiente e a Terra não estivesse no caminho, ela continuaria caindo ao redor do planeta. É isso que significa orbitar, caindo, mas nunca atingindo o solo. A velocidade de avanço do objeto se equilibra perfeitamente com a gravidade que o puxa para baixo. Para deixar a Terra, uma espaçonave precisa passar por 3 camadas. A primeira é a órbita terrestre baixa, ou LEO, a algumas centenas de quilômetros de altitude. É aqui que os satélites, a estação espacial e toneladas de lixo restantes circulam pelo planeta. A Cosmos nunca passou desse ponto. Se o segundo lançamento tivesse sido bem sucedido, ele teria passado pela órbita terrestre média, onde os satélites GPS navegam. Em seguida, a 35.400 km de distância, está a órbita geoestacionária, o ponto ideal para relatórios meteorológicos e TV. Portanto, agora sabemos como a Cosmos foi parar lá e por que ficou em órbita por tanto tempo na LEO. Mas o que a fez mudar de ideia repentinamente e voltar para trás? Mesmo na LEO, o espaço não está completamente vazio. Ainda há um pouquinho de atmosfera lá em cima, e com o tempo ela age como um freio, desacelerando as coisas apenas o suficiente. Pense naquela bola de beisebol que você arremessou para o lado com velocidade suficiente para orbitar a Terra. Eventualmente ela se tornará mais lenta até o ponto em que a gravidade assumirá o controle. Entretanto, a Terra é protegida com segurança por sua atmosfera. À medida que os objetos caem de volta à Terra, sua velocidade continua aumentando até dezenas de milhares de milhas por hora. Quando você está se movendo tão rápido, o ar o empurra com força. Esse empurrão cria atrito, e o atrito cria calor, muito calor. A superfície dos objetos em queda pode atingir mais de 1.650 graus Celsius, fazendo com que eles derretam, se estilhaçem ou se vaporizem completamente antes mesmo de atingir o solo. É por isso que os cientistas não perdem o sono com pequenos detritos. Pequenos pedaços de satélites antigos, até mesmo ferramentas perdidas durante caminhadas espaciais, caem o tempo todo. Elas queimam como estrelas cadentes. Nós simplesmente nunca os notamos. Agora, uma bola de beisebol se desintegraria instantaneamente. Mas o que dizer de uma bola gigante projetada para suportar a aterrissagem em Vênus? Felizmente, essa história potencialmente horrível é anticlimática porque a Cosmos caiu no Oceano Índico, a oeste de Jakarta, em 10 de maio de 2025. O radar a detectou atravessando o céu, brilhando, quebrando, esquentando, mas ainda intacto o suficiente para chegar até o solo. E conseguiu, felizmente não em um lugar cheio de gente. No entanto, agora que ela está perdida sob as ondas, estamos livres para especular quão real era o perigo. Ela poderia ter caído em uma área lotada? Com certeza. Se aquela cápsula de 1.000 libras tivesse caído sobre uma cidade, poderia ter esmagado telhados, destruído carros, ou pior ainda, ferido alguém gravemente. E não teria havido sirenes ou alertas. A Cosmos 482 foi lançada na década de 1970, muito antes do GPS ou do rastreamento em tempo real.
portanto não havia nenhum sinal a ser seguido. Não havia um sistema de orientação adequado. Os cientistas só podiam fazer estimativas aproximadas sobre onde ela poderia aterrissar. Portanto, se tivesse caído sobre a Terra, teria se parecido com um meteoro. A história da Cosmos com o K teve um final feliz, mas ela não é a única coisa lá em cima que pode cair. No início de 2025, cerca de 11.700 satélites estavam ativos, mas com cerca de 14.900 em órbita. Isso significa que mais de 3.000 não estão mais operacionais. E o lixo espacial continua se acumulando. Os sistemas de rastreamento espacial monitoram mais de 40.000 objetos maiores que uma bola de softball, como pedaços de satélites antigos e pedaços de foguetes. Os cientistas estimam que haja mais de 1 milhão de fragmentos maiores que 1,27 centímetros e mais de 100 milhões de fragmentos menores ainda flutuando por aí. Esses fragmentos não podem nos ferir na Terra, mas a maior parte deles está em LEO, onde as colisões podem gerar nuvens explosivas de detritos, danificando satélites e estações espaciais. Apenas uma colisão pode desencadear uma reação em cadeia chamada Síndrome de Kessler, em que cada impacto cria mais detritos, levando a mais colisões, até que a órbita da Terra se transforme em um clássico de demolição. Você se lembra do filme Gravidade? Sim, é isso mesmo. E sim, as coisas maiores do LEO caem. O Cosmos 482 não foi o primeiro objeto espacial a ser desintegrado. Em 2016, a Estação Espacial Tiangong-1 perdeu contato e caiu de volta à Terra 2 anos depois, queimando sobre o Pacífico. Em 2001, a famosa Estação Mir foi derrubada intencionalmente. E antes disso, em 1991, a Salyut 7, outra estação espacial, foi desorbitada inesperadamente. A estação de 40 toneladas se desintegrou na reentrada e as partes que sobreviveram se espalharam pela Argentina. Entre outros, em 1979, o Skylab da NASA, a primeira estação espacial americana, caiu de volta à Terra com controle apenas parcial. Pedaços dela choveram por toda a Austrália Ocidental. Alguns jornais até ofereceram recompensas em dinheiro para quem encontrasse um pedaço. Portanto, já vimos isso acontecer antes. A Cosmos foi apenas... Você já viu aquelas imagens de tirar o fôlego da NASA? Estrelas nascidas em nuvens de gás, galáxias emaranhadas, cores fantásticas e vivas. E então, de repente, alguém diz que isso não é real, que a NASA edita todas as fotos. Bem, adivinhe só. Eles estão certos. A NASA edita suas fotos, cada uma delas. O problema é que não é para nos enganar, mas sim para revelar o que nunca poderíamos ver por conta própria. Veja, a cor é uma coisa estranha. São apenas ondas de luz e energia voando pelo espaço. Quando essas ondas atingem algum objeto, uma banana, uma cadeira ou até mesmo uma partícula de poeira, os objetos absorvem algumas das ondas, comendo uma parte do espectro. Mas parte delas é refletida em nossos olhos. Essa luz refletida é o que percebemos como cor do objeto. Há um espectro completo dessas ondas, desde as mais curtas até as mais longas. À medida que se tornam mais longas, elas se movem para o espectro vermelho e se transformam em infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. À medida que se tornam mais curtas, elas se aproximam do azul e do violeta, transformando-se em ultravioleta, raios X e raios gama. Bem no meio desse espectro há uma pequena faixa que chamamos de luz visível, que é a única parte que nossos olhos podem ver. Esse é o arco-íris que todos nós conhecemos e amamos. E é uma parte extremamente pequena, portanto pode-se dizer que quase não vemos o mundo. Quando a luz é refletida por algo e chega aos nossos olhos, nossas células de detecção de cores, chamadas cones, as enviam para o cérebro. Portanto, quando dizemos que a banana é amarela, isso significa que a banana comeu ondas vermelhas, verdes e azuis e refletiu ondas amarelas em nossos olhos. Então a pergunta é: o espaço é realmente tão bonito e colorido ou é tudo falso? Bem, sim e não. As estrelas emitem luz e ela viaja pelo espaço como um trem imparável. Ela está voando, relaxando até atingir algo, partículas de poeira, um planeta, uma nave espacial ou um astronauta. Toda vez que a luz atinge algo, parte dela é absorvida, parte é refletida e continua a viajar. Assim, obtemos cada vez menos luz toda vez que ela atinge algo. E quando você entra em uma nebulosa, que é basicamente toneladas de partículas de poeira ao redor, uma nuvem de gás, a luz rapidamente começa a se dispersar e desaparecer.
As nebulosas também brilham naturalmente a partir de gases ionizados como o hidrogênio, oxigênio e enxofre, irradiando luz em linhas espectrais específicas. Mas também é super fraco. Lembre-se de que nossos olhos enxergam as coisas somente quando a luz incide sobre elas em nossos olhos. Além disso, os cones detectores de cor em nossos olhos não são tão bons, pois precisam de muita luz para serem ativados. Não podemos ver coisas fracas. A menos que haja algo emitindo luz bem ali perto, não veríamos nada. Em outras palavras, para nós, o espaço inteiro seria como uma sala com as luzes apagadas. As nebulosas e os planetas potencialmente belos estão lá, mas como não há uma lâmpada por perto, não é possível vê-los em toda a sua glória. Quando há muita luz ao redor, os bastonetes assumem o controle, outro tipo de célula que é ótimo para movimento e visão escura, mas péssimo para cores. Assim, no espaço profundo, tudo o que veríamos seriam brancos e cinza escuros. Se você estivesse voando em uma nave espacial, as estrelas pareceriam nítidas, brancas e não cintilantes. Você conseguiria ver alguns tons avermelhados ou azulados nas mais brilhantes, como o Betelgeuse ou Rigel. Mas muitas coisas seriam escuras, no máximo manchas acinzentadas. A Via Láctea poderia aparecer como uma faixa nublada, não com um arco-íris como na astrofotografia. As nebulosas pareceriam nuvens tênues e difusas, sem cor, a menos que fosse algo que brilhasse muito, como a nebulosa de Órion. Em nosso sistema solar, os astronautas podem ver coisas graças ao Sol, ou quando estão perto de planetas iluminados ou espaçonaves. Planetas como Júpiter e Marte mantêm alguma cor para nossos olhos. Enquanto isso, na Terra o céu pareceria preto durante o dia se não tivéssemos atmosfera. O Sol seria um disco brilhante em um vazio, como o visto da Lua. Se ao menos tivéssemos células cone supersensíveis que pudessem detectar a luz melhor do que nós e ver até mesmo coisas fracas... espere. Na verdade, temos tecnologia para isso. Câmeras de longa exposição e telescópios. Os telescópios são ótimos para isso. Eles geralmente usam exposições longas para coletar a luz durante minutos ou horas inteiras. Isso permite que eles capturem fótons que nunca coletaríamos com nossos olhos. Quando telescópios como o Hubble ou o James Webb tiram fotos, eles não estão tirando fotos bonitas como as do Instagram. Eles estão coletando todos esses dados brutos e invisíveis, números e luzes fracas que estão dentro e além da visão humana. O telescópio espacial James Webb nem mesmo enxerga a luz visível. Ele foi construído para detectar infravermelho ou calor. Telescópios como esse funcionam como máquinas do tempo. Eles mostram não apenas galáxias distantes, mas também como essas galáxias eram há bilhões de anos. Vemos estrelas que já se apagaram há muito tempo e galáxias que podem já ter desaparecido. Tudo isso porque o James Webb pode atravessar o gás e a poeira e ver galáxias tão antigas que sua luz foi esticada em comprimentos de onda infravermelhos à medida que o universo se expande. Em outras palavras, esse telescópio não foi feito para nos permitir tirar fotos estéticas. Seu principal objetivo é estudar a história do universo. Em um primeiro momento, esse material parece uma escala de cinza, ou até mesmo imagens pretas. Quando o James Webb envia os dados de volta, eles parecem vazios. Mas durante o pós-processamento, os astrônomos mapeiam os comprimentos de onda que receberam para cores visíveis. Cada cor nessas imagens é escolhida por um motivo. Ela destaca comprimentos de onda, gases ou temperaturas específicos. Em todo caso, elas mostram o que de outra forma estaria completamente oculto aos nossos olhos. Às vezes elas mostram apenas coisas que um olho humano poderia ver. Às vezes elas mudam as cores ou adicionam algo para mostrar elementos ou intensidades. Por exemplo, se você estiver estudando uma supernova, uma estrela que se despedaça, precisará ver claramente seus detritos para entender o que está acontecendo. Isso significa que você teria que brincar com o contraste ou ajustar o equilíbrio de cores para revelar gases específicos e encontrar objetos pálidos perto de objetos brilhantes. Quer dar uma olhada em uma rocha estranha em Marte? Você aumenta o zoom, ajusta a iluminação e aumenta as sombras. Os fotógrafos fazem isso todos os dias. Portanto, os cientistas também o fazem, porque clareza significa compreensão. Até mesmo fotos antigas das missões Apollo foram retocadas nos tempos modernos. É como restaurar um filme antigo para que ele pareça cristalino em vez de embaçado. Sem essa edição, as descobertas mais incríveis dos últimos 2 anos, aquelas primeiras galáxias, aquelas estrelas recém-nascidas dentro de nuvens cósmicas, pareceriam apenas estáticas. É possível interpretar acidentalmente a cor de forma errônea? Claro que sim. Por exemplo, as imagens que recebemos de Marte são em sua maioria vermelhas, mas quando aterrissamos no planeta, ele é mais colorido. A maior parte do planeta é dourada, amarelada, bronzeada ou marrom. O motivo pelo qual Marte parece avermelhado é o ferro enferrujado nas rochas, no solo marciano e na poeira.
Tudo depende da iluminação, da poeira atmosférica e dos métodos de processamento de imagem. Mas as cores fantásticas em si não são inventadas. As galáxias contêm bilhões de estrelas, gás e poeira que emitem faixas de cores incrivelmente ricas. As fotos da NASA são basicamente traduções. Aqui está uma visão interessante. Será que poderíamos usar óculos com visão noturna ou alguma tecnologia que faça nossos olhos perceberem melhor a luz, funcionando como o Hubble ou o JWST? Cara, o céu seria uma loucura. Você nunca mais conseguiria dormir. Esses óculos astronômicos mágicos devem ampliar muito a luz fraca, aprimorando e traduzindo as cores. Infelizmente, a tecnologia de visão noturna atual não é suficiente. Os óculos de visão noturna funcionam amplificando a luz visível e o infravermelho próximo, mas exibem tudo em monocromático verde, não em cores reais. Enquanto isso, os óculos de visão infravermelha detectam calor, não cor. Precisaríamos de óculos que aumentassem a sensibilidade aos fótons em 10.000 ou mais. Se ao menos tivéssemos sorte o suficiente como alguns animais. Por exemplo, as cobras podem ver o infravermelho, as abelhas veem a luz ultravioleta e os pássaros veem mais cores do que nós, e não podemos nem imaginar como eles percebem o mundo. Portanto, sim, a NASA edita suas fotos, porque o espaço bruto não foi feito para nossos olhos. É escuro, frio, distante e silencioso. Mas com um pouco de tradução, um pouco de matemática, um pouco de gradação de cores, um pouco de narrativa visual, podemos ver o invisível. Podemos estudar o passado e inspirar mais pessoas a estudar o espaço no futuro. No dia 2 de novembro de 2000, a primeira tripulação de astronautas chegou à Estação Espacial Internacional. Quase 25 anos se passaram e ela ainda continua sendo um dos projetos mais notáveis criados pela humanidade. Durante todo esse tempo, 280 astronautas de 23 países visitaram a ISS. Esse lugar se tornou um laboratório flutuante para pesquisas espaciais, onde pessoas de todo o mundo se reúnem para explorar nosso universo. A estação continua sendo uma fonte de inspiração para escritores e diretores de cinema. Essa não é apenas uma das partes mais importantes do campo científico da humanidade, mas também um atributo importante da cultura pop. A ISS dá uma volta em torno da Terra a cada 90 minutos e, muito em breve, um de seus próximos círculos se tornará o último. A NASA vai destruí-la. Os fãs do espaço e de ficção científica podem se sentir tristes neste momento, mas há bons motivos para uma decisão tão difícil. A estação, como qualquer objeto físico, não é eterna, especialmente nas condições do espaço sideral. Sim, não há oxigênio, atmosfera, oxidação de materiais e pressão do ar, mas a ISS está se movendo a uma altitude de cerca de 420 km acima da superfície da Terra, a uma velocidade de 28.800 km por hora, o que é quase 20 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Além disso, o espaço ao redor do planeta está repleto de detritos compostos por satélites quebrados. E não se esqueça da poeira estelar e dos pequenos pedaços de meteoritos. E se alguma coisa colidir com a estação e explodi-la em pedaços? Sim, a NASA está rastreando os maiores pedaços de detritos, mas há mais e mais deles a cada ano. Nessas condições, a ISS não poderá nos servir para sempre. As peças estão se desgastando e os fixadores estão ficando mais fracos e exigem reparos frequentes. Ela deveria durar apenas 15 anos, mas acabará funcionando o dobro desse tempo. Em 2030, os astronautas a deixarão e então ela será destruída. Mas como isso pode ser feito, considerando o tamanho desse objeto? Ele pesa 430 toneladas e tem o tamanho de um campo de futebol. É o maior objeto depois da Lua que voa ao redor do nosso planeta. As pessoas fizeram 42 lançamentos ao espaço para construir essa estrutura gigantesca. Devido ao seu tamanho e à sua localização próxima à Terra, destruí-la é um grande risco. Imagine ela se desintegrando em centenas e milhares de fragmentos e caindo na superfície do nosso planeta. Sim, alguns desses pedaços serão queimados na atmosfera, outros cairão na água, mas algumas partes grandes podem cair nas cidades. Será uma chuva de meteoros devastadora. Essa opção é muito perigosa, mas é exatamente o que a NASA está prestes a fazer. O descarte da ISS provavelmente será uma operação mais complexa do que sua criação.
É claro que os cientistas consideraram outras opções além da destruição. Por exemplo, poderíamos devolver todos os astronautas à Terra e em seguida enviar a estação para uma órbita mais alta para que ela voasse para sempre. Entretanto, essa operação seria muito cara, sem contar que mudar a órbita pode não evitar que a estrutura entre em colapso. Definitivamente, não precisamos de um enorme pedaço de metal que pode se desintegrar a qualquer momento sobre nossas cabeças. É por essa razão que destruir é a única opção. Para isso, os cientistas planejam enviá-la para uma órbita terrestre mais baixa, depois levá-la através da atmosfera, onde algumas partes serão queimadas, e depois disso submergi-la em uma região remota do oceano, onde os navios não navegam e os peixes não nadam. A propósito, esse lugar se chama Ponto Nemo e está localizado no Oceano Pacífico Sul. É o ponto mais distante da Terra. Há muitos anos, detritos espaciais e satélites que falharam são jogados lá. É considerado um dos lugares mais solitários e sem vida do planeta. A NASA planeja lançar a ISS lá. Mas isso exige cálculos e controle muito precisos. A operação não pode ser realizada sem um rebocador espacial, e essa máquina exclusiva será inventada pela empresa SpaceX de Elon Musk. Ele assinou um contrato de 845 milhões de dólares com a NASA. O empresário diz que a estação deverá ser destruída com segurança até 2031. E a operação cinematográfica vai acontecer assim. O dispositivo que baixará a ISS para a Terra será construído de acordo com o projeto da cápsula da nave Dragon, da SpaceX. Os cientistas planejam calcular os detalhes da trajetória de voo da estação, todos os ângulos de incidência e a velocidade do movimento. Não se pode cometer nenhum erro, pois qualquer desvio de cálculo levará a um desastre. Nosso planeta é um objeto gigante com uma poderosa força gravitacional que atrai outros objetos. A ISS usa propulsores para resistir a essa atração e permanecer na mesma altitude. Portanto, antes de tudo, será preciso reduzir a resistência dela. Se necessário, ela pode usar os motores para ajustar a rota. De uma altitude de 420 km, descerá por uma órbita de 330 km acima da Terra. Na sequência, a SpaceX lançará seu rebocador espacial. Tudo acontecerá cerca de um ano antes da data programada para a destruição. Durante esse período, os astronautas embalarão os equipamentos científicos, se despedirão da estação e voltarão para casa. Esse triste momento será gravado por uma câmera e postado na internet. Depois disso, o planeta inteiro assistirá ao dramático final da ISS. O rebocador espacial se acoplará a ela e a transportará para o ponto mais baixo da órbita, aproximadamente 145 quilômetros acima da superfície. Ali, a estação sofrerá uma enorme resistência do ar. Será cada vez mais difícil controlar a queda. O rebocador deve ser equipado com potentes motores de foguete para corrigir o voo. Os cientistas controlarão o ônibus espacial, calculando a trajetória da queda. Em seguida, o dispositivo da SpaceX começará a empurrar a ISS para baixo. O objeto espacial gigante passará pelas camadas mais espessas e perigosas da atmosfera, que irá incendiar a estação, já caindo aos pedaços nesse momento. Esse será um show de fogo hipnotizante. Algumas partes se queimarão no ar, outras passarão pela barreira. Em alta velocidade, os detritos incandescentes se chocarão com a superfície do Oceano Pacífico. Milhões de pessoas assistirão ao último voo da lenda espacial nas telas de seus aparelhos de TVs. A água estará se aproximando e BUM! Pedaços de estação se chocarão contra ela com um barulho ensurdecedor. Muitos fragmentos menores cairão nas proximidades. A ISS inteira esfriará rapidamente e afundará no fundo do oceano. Missão concluída. Mas a história ainda não terminou. O Ponto Nemo fica a 4.345 quilômetros de distância do pedaço de terra mais próximo em qualquer direção. Mas a melhor maneira de chegar até lá é a partir da Ilha de Páscoa, no Chile. E se pessoas ricas de todo o mundo voassem para o Chile e depois viajassem para o Ponto Nemo? Imagine só, percorrer milhares de quilômetros apenas para chegar ao local do acidente da ISS. As pessoas descerão em batiscafos até o fundo do oceano para retirar os destroços da estação e poderão começar a vendê-los ou mantê-los em casa como parte de uma coleção. Talvez a NASA recupere alguns módulos para colocá-los em um museu. Mas o que vai acontecer quando os cientistas finalmente se livrarem da ISS?
O laboratório espacial é usado para pesquisas no espaço sideral. Após sua destruição, as pesquisas continuarão, mas em uma escala maior. A humanidade precisa explorar Marte, lembra? Para uma missão tão importante, é necessário preparar os astronautas em condições próximas às do planeta vermelho. A Lua é o lugar perfeito. A NASA está conduzindo a missão Artemis. Iremos explorar a superfície lunar e de lá faremos uma longa jornada até Marte. No final de 2022, a Agência Espacial Americana lançou uma sonda que voou para além da Lua. O próximo voo terá pessoas a bordo. O terceiro será o primeiro passeio humano na Lua desde 1972. Gradualmente, passo a passo, o plano é pousar vários astronautas e módulos de estações espaciais na superfície. Houston, we have a problem. Essa frase, embora um pouco alterada, tornou-se uma das mais famosas da história espacial. Originalmente era "Ok, Houston, we've had a problem here." Ok, Houston, tivemos um problema aqui. E foi enviada de uma espaçonave durante a missão Apollo 13 depois que os astronautas ouviram um estrondo repentino. Isso os deixou presos no espaço aberto com apenas alguns minutos de energia e oxigênio para sobreviver. A Apollo 13 deveria ser o terceiro pouso da NASA na Lua, nada de extraordinário, de modo que as pessoas na Terra pareciam estar mais concentradas na separação dos Beatles do que em mais um voo espacial. A decolagem ocorreu em 11 de abril de 1970. Os 2 primeiros dias da missão pareceram ser o voo mais tranquilo do programa Apollo. Em seu terceiro dia no espaço, a tripulação da Apollo 13, o comandante James Lovell, Jack Swigert e Fred Haise, estavam a cerca de 329.915 quilômetros da Terra. Eles acabaram de terminar um programa de TV em sua nave espacial, mostrando o módulo lunar Aquarius e o módulo de comando Odyssey. Os astronautas estavam animados porque deveriam alcançar a órbita da Lua no dia seguinte, e em seguida, Lovell e Haise pousariam nas terras altas de Fra Mauro, na Lua. Eles planejavam passar 33 horas na Lua, fazendo caminhadas espaciais, estudando rochas e montando dispositivos científicos para enviar dados à Terra. Swigert faria seus próprios experimentos científicos enquanto orbitava a Lua. Os astronautas estavam em suas tarefas normais, misturando o oxigênio e o hidrogênio líquidos em seus tanques. De repente, eles ouviram um grande bang, um barulho que fez a espaçonave inteira tremer. Naquele exato momento, 55 horas, 55 minutos e 4 segundos de voo, o controle da missão em Houston percebeu algo estranho na antena da espaçonave e ouviu sons estranhos de criptação no rádio. Segundos após o estrondo, as luzes de alarme da espaçonave começaram a piscar e o computador da placa principal reiniciou sozinho. Foi quando Jack Swigert informou a Houston que havia um problema. O barramento principal de corrente contínua B estava com baixa voltagem. Todos imediatamente começaram a trabalhar duro para descobrir o que estava errado e como consertá-lo. Os astronautas pensaram que algo poderia ter atingido seu módulo lunar. Então, Lovell e Swigert fecharam rapidamente a escotilha para separar as duas partes da espaçonave. Os alarmes começaram a disparar para os sistemas de hélio e combustível, e os níveis de eletricidade na espaçonave caíram. Haise tentou consertar a energia reconectando as células de combustível, mas não funcionou. 5 minutos se passaram desde que ouviram o estrondo, e eles ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo de errado. A tripulação notou que o oxigênio começou a vazar da espaçonave. O controle da missão fez algumas contas e descobriu que só restavam cerca de 2 horas de energia. O módulo lunar ainda estava bom, então eles começaram a pensar em usá-lo como um bote salva-vidas. 2 das 3 unidades de energia, chamadas de células de combustível, não estavam funcionando, portanto os astronautas queriam economizar a última o máximo possível. Eles precisavam verificar se os suprimentos no módulo lunar Aquarius, como oxigênio, energia e água para beber, resfriar o equipamento eletrônico e remover o dióxido de carbono, durariam 4 dias para 3 pessoas, em vez de apenas 2 dias para 2 pessoas. O mais importante era guardar suprimentos suficientes no módulo de comando Odyssey para um retorno seguro à Terra. O controle da missão achou que o vazamento poderia ser da célula de combustível 3, então pediu aos astronautas que a desligassem, o que significava que eles não poderiam mais pousar na Lua. Mas o desligamento da célula de combustível 3 não impediu o vazamento, pois o problema estava nos tanques de oxigênio. Um tanque estava vazio e o outro também estava quase vazio. Agora, milhões de pessoas de todo o mundo estavam acompanhando a viagem e se preocupando com a tripulação. Menos de 1 hora depois que os astronautas ouviram o estrondo, eles receberam instruções de que tinham uma nova missão
Em vez de aterrissar na Lua, eles dariam uma volta em torno dela e levariam a tripulação para casa em segurança o mais rápido possível. A primeira coisa que precisavam fazer era voltar para um caminho especial chamado de trajetória de retorno livre. Mas primeiro eles tiveram que se apressar para entrar no Aquarius, pois só restavam alguns minutos de energia. Quando toda a tripulação se acomodou com sucesso no módulo lunar, o controle da missão precisou descobrir como levar os astronautas para casa com rapidez e segurança, reduzir o uso de energia no módulo lunar para que as baterias durassem mais e gerenciar os suprimentos a bordo. Um dos oficiais de alto escalão disse que esse era o problema mais sério que eles já haviam enfrentado em voos espaciais tripulados, mas os gerentes ainda estavam confiantes de que a tripulação voltaria em segurança. Às 61 horas e 30 minutos da missão, cerca de 5 horas e meia após o acidente, os astronautas da Apollo 13 acionaram o motor do módulo lunar por 34 segundos para ajustar sua trajetória, de modo que pudessem dar a volta na Lua e retornar à Terra. Se não fizessem mais nada, aterrissariam no Oceano Índico em cerca de 151 horas e 45 minutos. Mas como a principal nave de resgate estava no Oceano Pacífico e o controle da missão queria levá-los para casa mais cedo, eles planejaram outra queima de motor 2 horas após a aproximação mais próxima da Lua para acelerar o retorno. Com 76 horas e 42 minutos de missão, a Apollo 13 entrou na sombra da Lua. Agora os astronautas podiam ver as estrelas que haviam sido ocultadas pelos detritos ao redor da espaçonave. Exatamente 26 minutos depois, enquanto aceleravam devido à gravidade da Lua, a Apollo 13 passou por trás da Lua e perdeu a comunicação com o controle da missão. Enquanto estavam atrás da Lua, a tripulação estabeleceu um recorde para a maior distância que os seres humanos já percorreram da Terra. Isso aconteceu porque a Lua estava mais distante da Terra em sua órbita do que o normal, e a trajetória da Apollo 13 os levou ainda mais longe da Lua. A tripulação tirou muitas fotos incríveis, especialmente do lado mais distante da Lua. 25 minutos depois de desaparecer atrás da Lua, a Apollo 13 finalmente reapareceu. Enquanto se afastavam da Lua, os astronautas tiraram mais fotos, incluindo uma do local de pouso da Apollo 11, o Mar da Tranquilidade. 2 horas depois e a 9.977 quilômetros da Lua, os astronautas acionaram o motor do módulo lunar por mais de 4 minutos para acelerar o retorno à Terra em 10 horas. Após essa manobra, eles desligaram o Aquarius em 80% para economizar as baterias. Isso fez com que a cabine ficasse muito fria e desconfortável para dormir. Além disso, eles tiveram que limitar o consumo de água a 177 ml por dia. Os cartuchos de limpeza de ar do módulo lunar, que removem o dióxido de carbono, só funcionavam por cerca de 50 horas. O módulo de comando tinha cartuchos extras, mas eles não se encaixavam nas mangueiras do módulo lunar. Assim, os engenheiros da Terra elaboraram um plano inteligente para fazer com que os cartuchos do módulo de comando funcionassem no módulo lunar. Eles explicaram o conserto à tripulação da Apollo 13 pelo rádio, e a tripulação teve que realizar uma troca de cartucho de limpeza de ar do tipo faça você mesmo. Na manhã de 15 de abril, a Apollo 13 entrou na atração gravitacional da Terra. Os astronautas precisavam fazer uma pequena correção de curso, então usaram o motor do módulo lunar novamente. O ajuste funcionou, mas o módulo lunar estava muito frio, cerca de 3 graus Celsius, e havia condensação nas paredes. Os astronautas cansados e com frio tentaram dormir enquanto se preparavam para as próximas etapas, separar as partes da espaçonave e reentrar na atmosfera da Terra. Primeiro eles se livraram do módulo de serviço e deixaram apenas os módulos de comando e lunar acoplados. Em seguida eles voltaram para o módulo de comando, Odyssey, e o ligaram. Eles separaram o módulo lunar e o módulo de comando continuou sozinho, entrou na atmosfera da Terra e desceu em segurança na tarde de 17 de abril, após um total de 142 horas, 54 minutos e 41 segundos no espaço. Os astronautas estavam bem depois de sua perigosa aventura. Após o acidente da Apollo 13, a NASA formou rapidamente um conselho especial que passou cerca de 2 meses investigando o que aconteceu. Eles descobriram que o acidente foi causado por um incêndio elétrico em um dos tanques de oxigênio do módulo de serviço. Foi uma mistura de erros e um projeto complicado. A NASA decidiu fazer algumas alterações. Há décadas as pessoas sonham em explorar o espaço. E desde o ano 2000 tem havido de fato uma presença contínua de pessoas no espaço. E recentemente um novo recorde foi estabelecido. Há apenas algumas semanas, havia 17 pessoas de 5 países diferentes na órbita terrestre ao mesmo tempo.
O recorde anterior foi estabelecido em setembro de 2021, durante a missão Inspiration 4, financiada com recursos privados. Naquela ocasião, o número de pessoas em órbita chegou a 14. Então vejamos. Recentemente, mais 3 pessoas chegaram à Estação Espacial Tiangong da China. Há mais 3 astronautas a bordo da mesma estação, mas eles estão lá desde novembro de 2022 e devem retornar à Terra em junho. Então, há 7 pessoas a bordo da Estação Espacial Internacional. E mais 4 pessoas partiram da ISS a bordo da SpaceX Crew Dragon chamada Freedom. Elas retornaram à Terra com sucesso no dia 30 de fevereiro de 2023, deixando 13 pessoas em órbita. É interessante notar que o recorde atual também inclui a 60ª pessoa a chegar à órbita terrestre. A especialista Rayana Barnawi, da missão AX-2, tornou-se a viajante espacial número 600 e também a primeira mulher saudita no espaço. Mas tenho algo ainda mais emocionante para te contar. Ah, meu Deus! O recorde de maior número de pessoas no espaço, e não apenas na órbita terrestre, também foi batido não faz muito tempo, mas ele durou apenas 5 minutos ou mais. No entanto, durante esse curto período de tempo, havia 20 pessoas fora do planeta. Esse recorde foi estabelecido quando 6 membros da tripulação da Spaceship 2 da Virgin Galactic Unit 25 estavam no espaço ao mesmo tempo que 3 taikonautas chineses que vivem e trabalham a bordo da Tiangong e 11 astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. Isso sim é que é estar cheio de gente por lá. Bem, a Estação Espacial Internacional sempre hospedou a maioria dos viajantes espaciais da Terra. Mas aposto que há alguns fatos interessantes sobre essa maravilha do desenvolvimento tecnológico que você ainda não conhece. A ISS é o terceiro objeto mais brilhante no céu noturno. E o que é mais legal? Você pode se inscrever em um serviço espacial para receber uma mensagem de texto toda vez que a ISS passar por cima da sua localização e for visível a olho nu. Eu mesmo já vi isso dezenas de vezes e é muito, muito legal. Normalmente você pode vê-la entre o anoitecer e o amanhecer, mas esteja preparado, pois a estação é muito rápida. Ela se move a uma velocidade de 8 km por segundo e circunda nosso planeta a cada 90 minutos. A Estação Espacial Internacional é uma verdadeira quebradora de recordes. É o maior objeto feito pelo homem no espaço. Tem 110 metros de comprimento de ponta a ponta, o que é quase o mesmo comprimento de um campo de futebol. Também pesa cerca de 450 toneladas. 8 naves espaciais podem se acoplar à ISS ao mesmo tempo. O espaço de trabalho e moradia da estação é maior do que uma casa de 6 quartos. Os astronautas têm 6 quartos de dormir, uma academia, 2 banheiros e uma bela vista de 360 graus de sua janela espacial. Agora vamos ao que interessa. Na ISS, você não teria de lidar com muitos odores repugnantes. Há uma pessoa especialmente treinada que cheira tudo que os astronautas levam para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis. O problema é que não é possível arejar o ambiente lá fora se você não gostar do cheiro interno. É por isso que a NASA é muito cuidadosa com os tipos de odores que podem passar. Você também teria que se desfazer de suas roupas em vez de lavá-las após cada uso. Levar apenas 500 gramas de carga para a Estação Espacial Internacional custa até $10.000. É por isso que é mais fácil jogar suas roupas fora quando elas ficam sujas do que desperdiçar água lavando elas. Durante o sono, você deve ter um fluxo de ar excepcionalmente bom ao seu redor. Caso contrário, o dióxido de carbono que você exalaria formaria uma bolha ao redor da sua cabeça e você ficaria sem oxigênio. E isso não é nada bom. As pessoas costumam pensar que no espaço a gravidade é zero, daí a ausência de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes que existem no universo. Graças a ela, a Lua pode orbitar a Terra e o Sol não flutua para longe de nossa galáxia Via Láctea. No entanto, os astronautas da ISS não experimentam a gravidade total, mas a microgravidade, que significa a gravidade minúscula. A gravidade da Terra na estação espacial é apenas cerca de 10 a 12% mais fraca do que a gravidade na superfície do planeta. Mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A espaçonave, as pessoas em seu interior e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. E como todos estão caindo juntos, a tripulação e os objetos dentro dela parecem estar flutuando.
Mas nossos planos de exploração espacial são muito mais ambiciosos do que apenas orbitar nosso planeta a bordo da Estação Espacial Internacional. Estamos nos preparando para enviar uma missão à Lua e construir uma colônia em Marte. Alguns especialistas afirmam que nos próximos 25 anos, cerca de 20 mil pessoas provavelmente deixarão a Terra. Mas quantas pessoas seriam necessárias para colonizar um sistema estelar inteiro? Em 2002, o antropólogo John Moore, da Universidade da Flórida, afirmou que uma nave espacial com 150 passageiros poderia deixar a Terra e partir em uma jornada de vários milhares de anos para outro sistema estelar. E ao chegar lá, os descendentes da tripulação original poderiam construir colônias em um novo mundo. Isso me parece muito trabalhoso. Vamos continuar. O sistema estelar mais próximo, Próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz de distância de nosso planeta. Em se tratando de espaço, é a porta ao lado. Mas para nós é tão longe que precisaríamos construir uma nave espacial de geração para chegar lá. Mas a questão é quantas pessoas você precisaria enviar em uma missão como essa para ter diversidade genética suficiente. Um novo estudo discorda de John Moore, afirmando que deve ser muito mais do que 150 pessoas. De acordo com um cientista da Universidade Estadual de Portland, uma nave espacial que viajasse para um mundo tão distante teria de transportar pelo menos 10 mil pessoas. Esse número pode garantir o sucesso da missão. 40 mil pessoas seria ainda melhor. Quem sabe o que poderia acontecer com os viajantes durante uma viagem tão desafiadora e sem precedentes? No momento, a NASA não está pronta para enviar humanos nem mesmo a Marte, muito menos a um sistema solar distante. Mas algumas organizações privadas estão trabalhando nesse projeto. Elas esperam tornar as viagens interestelares possíveis no próximo século. Elas contam com um grande aumento na velocidade de propulsão, o que poderia reduzir o tempo de viagem entre as estrelas para apenas algumas centenas de anos. Os pesquisadores criaram várias simulações para descobrir quantos cenários diferentes poderiam ocorrer durante uma missão interestelar desse tipo. E eles chegaram à conclusão de que o sucesso dessa missão dependeria muito do tamanho da população inicial. A diversidade genética manteria os viajantes saudáveis. Quanto maior for a população, mais diversidade ela terá. E 150 pessoas definitivamente não são suficientes para manter variações genéticas. Mesmo uma população de 500 pessoas não seria suficiente. Ao mesmo tempo, se enviássemos para outro sistema solar 40 mil pessoas, conseguiríamos manter 100% da variação. Até mesmo 10 mil viajantes tornaria o cenário relativamente estável. Isso significa que qualquer número entre 10 mil e 40 mil pessoas seria uma aposta bastante segura. Mas, é claro, não poderíamos enviar tantas pessoas ao espaço em uma única nave espacial. Teríamos que construir muitas e distribuir as pessoas entre elas. Essas naves poderiam ser modulares, capazes de se acoplar umas às outras para comércio e algumas reuniões sociais. Para a variedade genética, imagino. Mas elas viajariam separadamente, de modo que se algum desastre atingisse uma delas, as demais permaneceriam ilesas. Mas para tornar possível a viagem interestelar, os pesquisadores e engenheiros terão que superar muitos obstáculos. Ainda precisamos aumentar a velocidade